Meu nome é José Canawati, eu nasci em Ponta Grossa no dia 20 de abril de 1939. Meus pais são de origem síria, de Homs, Síria, e meu pai veio como imigrante para o Brasil para procurar trabalho. Ele se instalou com um primo dele e posteriormente montou o seu próprio estabelecimento comercial. Eu entrei para a faculdade, eu tive a sorte de, durante o período do segundo grau e a faculdade, encontrar com um grande amigo, que é o senhor Felipe Schede, que me levou a conhecer o que era a política e a história política do Brasil e do mundo. Em 1958, foi criada a Faculdade Estadual de Direito de Ponta Grossa. E no primeiro vestibular, eu fiz o vestibular e consegui passar. Entrei em 1958 e tive também o prazer de estar ao meu lado um grande companheiro de ideal nacionalista, que era o Coronel Antônio do Amaral Bragança. Uma pessoa super estudada, em que ele tinha na sua casa uma verdadeira biblioteca de mais de 1000 livros sobre a história do Brasil e sobre a potencialidade desse país e sobre os grandes interesses internacionais em explorar o Brasil nas suas riquezas naturais. E era um aluno, um colega muito dedicado, né, um colega muito fiel. Por coincidência, morava na mesma rua, então eu passava todo dia na frente da casa do Coronel Bragança e levava ele junto, nós juntos íamos para a aula. Lá na faculdade, nós tivemos a ideia de formar, como havia o movimento nacionalista na época, inclusive eu sendo orientado pelo senhor Felipe Schede, que era uma pessoa de muito mais idade do que eu, que era um militante de esquerda em Ponta Grossa, e uma pessoa de um ideal fantástico. Então, nós tivemos a ideia de formar dentro do diretório acadêmico um partido. Nós formamos o Partido Acadêmico Nacionalista. Contava eu, o coronel e mais alguns colegas de tendência de esquerda. Em contraposição, a direita formava o Partido Acadêmico Democrático. Naquela época havia a juventude, não sei se eu enxergo dessa maneira, mas os diretórios acadêmicos eram direcionados ao estudo e às ideias políticas, o que tornava uma disputa muito boa, um diálogo muito bom, uma disputa muito boa de ideias. Tanto é que o meu partido, Partido Acadêmico Nacionalista, que eu fundei, todo mês imprimia um jornal e nós distribuímos para a turma. E o de lá também. E no decorrer desse tempo, então, nós fomos disputando o diretório, mas nunca chegamos a ganhar o diretório, porque sempre eles tinham a maioria. Aí, depois que eu me formei, em 1962, aí eu não me lembro se a eleição foi em 60, 62, a eleição do Marechal Lott foi em 60 e 60. Nós participamos da eleição do Marechal Lott Jango. Fizemos um comitê em Ponta Grossa, com bastante antecedência da eleição. Trazíamos conferencistas nacionalistas, naquela época, vários conferencistas, né, para fazer a campanha de Lott Jango. E participamos da campanha
de Lott e Jango. Infelizmente, o Marechal Lott perdeu as eleições. Já naquela época, dentro do diretório, já havia, a direita já estava se armando para efetuar, para o golpe. Não era daquela época, já de 58 já a direita se armava para fazer o golpe. E nesse particular, no contexto de 58 até o golpe de 64, eu percebi, e os colegas perceberam, que para o golpe de 64, o papel do quartel do 13º Regimento de Infantaria da 5ª BIB foi uma decisão assim, importante, o comando na época do golpe. Porque a direita foi tão esperta, que os dois comandantes, que era o meu amigo o Coronel Bragança, um deles e o comandante da ID5ª, o general Crisanto de Miranda Figueiredo, foram convidados a participar de uma reunião do 3º Exército em Porto Alegre, justamente 2 dias antes do 1º de abril. Justamente antes do 1º de abril. O que eles, se eles estivessem no comando, com certeza Ponta Grossa, o quartel de Ponta Grossa não aderia ao plano. Seria um contrário. Porque eles eram pessoas firmes, de convicções muito firmes, leais ao governo, pela legalidade, então não tinha como ter o apoio e o quartel de Ponta Grossa era muito importante para os golpistas. Mas, infelizmente, eles estavam lá, então houve o golpe, eles já estavam preparados, havia também um grupo muito forte de paramilitares, de civis que treinavam tiro e armas e tudo, prontos a nos sacrificar. Até nós não fomos sacrificados porque os militares não quiseram, não permitiram, mas se fosse pelos paramilitares, nós seríamos fuzilados. Esse era o objetivo deles. Aí eu fui preso, eu sabia que ia ser preso, não fugi. O meu amigo Felipe também não fugiu, o doutor Dino, que foi um grande colega também, não fugiu. Ninguém fugiu porque sabia que ia ser preso. Com certeza nós sabíamos que ia ser preso. Teve pessoas que se ausentaram, não estavam lá, fugiram, ficaram com receio, depois se apresentaram. Agora, a prisão do meu amigo Felipe Schell foi um verdadeiro aparato militar, como se fosse prender uma ordem dos bandidos e achasse um arsenal de armas e munições. Cercaram a quadra, 200, 300 policiais para prender uma pessoa só. Então nós sofremos aquela situação difícil. E aí eles nos levaram de ônibus até Curitiba, onde nos jogaram na penitenciária do AU, nós fomos revistados, fomos para a cela comum, normal, sem nenhuma maneira de poder dormir, um frio terrível na época de abril, um frio tremendo, sem uma alimentação péssima, e eu fiquei 10 dias lá. Por intervenção da Ordem dos Advogados do Brasil, nós fomos removidos para uma sala particular. Depois desses 10 dias que eu tive preso, eu fui liberado. Nesse interim, todo dia nós íamos ao DOPS prestar depoimento sobre a nossa atividade. E era aquelas mesmas perguntas e mesmas indagações de sempre. O senhor chegou a ser interrogado pelo delegado Osias Algael?
eu fui interrogado várias vezes aqui no DOPS da rua, era o DOPS na Avenida Rio Branco, não me lembro qual o delegado, mas era na Avenida, na Barão do Rio Branco, na Barão do Rio Branco. Era ali, eles nos traziam de Kombi, na época de Kombi, como presos comuns, para serem interrogados ali na Barão do Rio Branco. E depois de 10 dias, eu fui, por intervenção da ordem, eu fui colocado em liberdade. Liberdade entre aspas, porque daí eu voltei para Ponta Grossa, e lá em Ponta Grossa, eles começaram, durante 2 ou 3 anos, toda semana eles iam me buscar para tentar arrancar de mim depoimentos sobre isso, sobre aquilo. Principalmente com relação à minha amizade com o Coronel Bragança, que nós éramos muito amigos, e ele tinha como rival o comandante da ID5 de Ponta Grossa, que era o general Itiberê Gouveia do Amaral, e ele queria queria com certeza que ele fosse demitido do Exército, que fosse expulso do Exército. Então eles sempre estavam fazendo a cariação, perguntando quem é, e tortura, me levavam na granja e me torturavam com cadeira elétrica e aquela coisa toda. Nós vamos ter que jogar aqui, nós vamos ter que matar aqui no mato, aqui não tem para quem apelar. A tortura psicológica também, né? E é um lugar que realmente eles tinham, na época, um poder um domínio total. Não havia nada que você pudesse apelar. Nada que você pudesse apelar na área jurídica, ou um habeas corpus, qualquer coisa. Então, nós fomos... Eu fiquei durante 2, 3 anos, toda semana, prestar depoimento, toda semana prestar depoimento. Daí, no final, correu o processo, né, o inquérito policial militar, e eu fui absolvido. Mas o que eu tenho para dizer sobre o importante na área também da formação de novos líderes é que a Revolução liquidou completamente com qualquer liderança estudantil. As lideranças estudantis não passavam de meras figuras decorativas, não tinham um ideal, não tinham nada que se relacionasse a uma posição política ou ideológica qualquer uma. Eles acabaram com aquele idealismo da política estudantil, pois foi na política estudantil que nasceram os novos líderes do Brasil, que criaram os seus novos líderes do Brasil, né? Então a Revolução aniquilou durante 20 anos esse processo, né? Esse processo de renovação da política brasileira, né? E essas torturas que eles fizeram, eu sei de torturas de colegas que foram submetidos a pau de arara, a outras coisas, sei de colegas que sumiram, depois não apareceram mais. Então, é uma marca que não vai desaparecer da história brasileira. Pois é, dos relatos que a gente ouviu aqui dentro do nosso projeto, Depoimentos para a História, em 64 ainda, pelo menos no Paraná, não havia ainda uma máquina, né, tão organizada a ponto da forma como o senhor está colocando que Ponta Grossa acontecia, né, dessa sistemática vigilância, né? O senhor, depois que saiu se formou em 62, o senhor ingressou em alguma organização, algum partido político? Não, porque nós éramos vigiados dia e noite. Nós éramos vigiados... O senhor só tinha essa referência na época da faculdade? Então, tinha. E tinha essa ligação com esse general que era da ala nacionalista do Exército, né, que depois teve que ser mudada para Brasília, pedir remoção para Brasília por causa dessa perseguição, né? E então eles sempre eles nos vigiavam 24 horas por dia.
E o pior de tudo também é a discriminação que a gente sofria por parte da sociedade de Ponta Grossa. Você era visto como um bandido. Na época era visto como um bandido. Pessoas que te conheciam faziam de conta que não te conheciam nem nada. Mesmo dentro da comunidade árabe lá? Não, da comunidade árabe também, porque tinha muita gente que acreditava neles, né? Mas tinha também quem era contra o golpe. Com certeza, a maioria. A ditadura era uma discussão dentro da comunidade? Não, essa repressão? Não, a ditadura, tinha gente que aderiram ao golpe, né? A ditadura, que aderiram ao golpe. Mas a maioria não, a maioria eram pessoas esclarecidas que me conheciam desde criança e que sabiam que eu não era ligado eu era uma pessoa de esquerda, uma pessoa de ideal e continuo com os meus mesmos ideais, vou morrer com os meus mesmos ideais, né? Mas o senhor não participava de nenhuma organização? Depois da Revolução não participei de mais nada, participei do PT. Tá. O partido que eu me filiei foi o PT. Tá, aí o senhor foi preso, veio para Curitiba em 64, voltou 15 dias depois para Ponta Grossa, e aí tentou retomar a sua vida como advogado, foi isso? Acontece que quando eu me formei, eu queria seguir a carreira de diplomacia. Eu queria seguir a carreira de diplomacia, mas eu já estava trabalhando com meu pai desde os 12 anos de idade. Eu trabalhava com meu pai, estudava à noite e trabalhava de dia. E eu tinha facilidade, eu falava o árabe corretamente, falo até hoje, o árabe, falo o inglês, falo o português. Então eu tinha vontade de fazer o Instituto Rio Branco, que era da diplomacia. Mas acontece que veio o golpe e eu acabei desistindo, né, para não deixar o estabelecimento do meu pai, né. Seu pai tinha um comércio. Tinha um comércio do qual a gente vivia daquele comércio, né? Então o senhor acha que de alguma forma essa... que me levou depois à falência devido a essa discriminação da sociedade com relação ao meu estabelecimento, eu acabei falindo. A discriminação era total, em crédito, em clientes, né? É como se você tivesse assim feito metido um grande crime, né? Então me levou à falência, tanto é que eu passei de comerciante para representante comercial. A sua atividade até hoje? Inclusive. Até hoje. Me fala hoje estou aposentado, né? Me fala um pouco desse seu amigo Felipe. O senhor Felipe Schede. Ele é vivo hoje? Não, ele é falecido. O senhor Felipe Schede foi candidato 2 vezes a prefeito. Era um senhor de uma cultura... ele não tinha curso superior, mas era de uma cultura vastíssima na área nacionalista, ele participou de vários movimentos, era muito amigo do Vieira Neto aqui em Curitiba. A gente sempre trazia conferencistas para Ponta Grossa para falarem sobre assuntos de interesse nacional, da riqueza nacional, da potencialidade do país. E era uma pessoa muito corajosa, extremamente corajosa. E foi preso com o senhor nessa... Foi preso, foi torturado, ficou surdo, né? Ele, Orestes Feti, também ficou surdo, e outros colegas. E esse senhor Felipe, ele foi candidato 2 vezes a prefeito. Numa das ocasiões, ele perdeu a eleição por pouca margem de votos, né? Por pouca margem, mas era uma pessoa de uma coragem tremenda, enfrentava... Porque Ponta Grossa é uma cidade muito conservadora, é uma cidade extremamente conservadora. Então, ele enfrentava uma barreira muito grande da sociedade. Certo. E aí, o senhor retomou, ele voltou para Ponta Grossa depois dessa prisão? Ele voltou para Ponta Grossa depois de 2 anos. Depois de 2 anos, ele retornou para Ponta Grossa, manteve seu estabelecimento por uns anos e depois encerrou as atividades, vendeu o seu estabelecimento e veio a Curitiba. Mas eu acredito que o Felipe foi um dos mais atuantes elementos de esquerda em Ponta Grossa. Ele era vinculado a alguma organização, um partido? Não, ele não era vinculado a partido nenhum. Ele disputou
Ele disputava pelo PTN, PTB, uma coisa assim. Ele disputava por um partido assim, PTN, PTB, mas ele não era, ele era muito ligado ao partido, o PCB também. Ele era ligado ao PCB. Então, senhor José... Ele é muito ligado ao Vieira Neto, né? Sim. Vieira Neto é uma pessoa, é uma figura muito conhecida no Paraná, né? Na sua ficha do DOPS, a gente fez uma pesquisa e viu que o promotor público Benedito Felipe Hauen fez uma denúncia contra o senhor que levou uma prisão em abril de 65. Sei. O senhor pode contar em que circunstância, como é que essa denúncia aconteceu e como é que foi essa prisão? Em que ano? 6 de abril de 65. Ele fez uma denúncia para me levar a... Mas eu não fui preso, porque eu não... Eu acho que o meu advogado entrou com uma defesa. O que diz aí? Diz que o senhor ficou de 6 de abril a 9 de abril preso. De quando? De 1965. Ah, sim, fiquei. Fiquei, sim. Fiquei no quartel. Lá em Ponta Grossa. Lá em Ponta Grossa, fiquei, sim. Por que isso? Que denúncia foi essa? Não sei qual é a denúncia que eles lembra? fizeram, porque eles não explicavam nada. Eles apenas... Eles encostavam o jipe na frente de casa e... Isso que consta na sua ficha é aquilo que o senhor falou, que durante os 2 anos... Exatamente, cada bem vez, isso aí. Vira e mexe, eles pegavam o senhor para... Vira e mexe a hora. Teve uma ocasião que no final de ano, na última semana do ano, eles me levaram, fiquei lá, passei 31, dia 1º, tudo lá fazendo inquirição e perguntas e mais perguntas, né? Então, isso eles faziam rotineiramente, a hora que eles achassem conveniente. E a sua amizade com o coronel? Muito grande. Isso. Porque ele é uma pessoa, eu sou padrinho do filho dele, muito grande, é uma pessoa de uma cultura vasta, né? É um militar digno de ser... Esse é um militar, um brasileiro nato, uma pessoa esclarecida. Até o companheiro Verde conheceu ele, o companheiro Verde Alves da Silva conheceu ele bem, e sabe que ele é uma pessoa, ele tinha uma sala inteirinha lotada de livros, de baixo até o teto. Eu acho que ele tinha muito mais de 2.000 livros, 3.000 livros, a respeito das riquezas do país, do potencial do país e da exploração que os grandes grupos econômicos estão de olho nas nossas riquezas e tudo. Então, ele era uma pessoa que valia a pena conviver com ele. Okay. A gente só tinha a ganhar. Isso. Aí, até por conta da sua militância de esquerda, a sua proximidade, né? Uhum. Talvez tudo isso tenha sido um motivo para essa perseguição constante. Com certeza, com certeza. O maior motivo da minha perseguição justamente é essa amizade que eu tinha com o coronel, né? Okay. E com elementos também da esquerda, né? Claro, com o seu Felipe, né? Que era uma pessoa muito conhecida, muito visada, né? Que foi muito visada na época. Com o doutor Dino Colli, que também era uma pessoa também muito de esquerda, muito visada. Né? Com o seu Severino, que era colega da gente, com o seu Laró, com o Verde. Né? Certo. E aí foram anos muito difíceis até o senhor, né, desistiu de fazer o Instituto Rio Branco, ficou com a família. E em 68, dezembro de 68, por conta do AI-5. Do AI-5. O que o senhor estava fazendo nessa época? Como era a sua vida? Em 68, eu já tinha falido praticamente e estava trabalhando com representação. Passei a trabalhar como representação comercial. E prossegui trabalhando na profissão como representante comercial. Mas continuou discutindo política? Ah, sim, isso nunca deixo. Não, sim, estou participando. Ingressei no PT, eu acho que sou um dos fundadores do PT em Ponta Grossa. Continuo participando e participo de todas as eleições, né? Eu sou um fundador, eu sou um idealista. Hoje eu participo do PT ativamente. Quer dizer, não participo da direção, mas participo politicamente. Nunca deixei e jamais vou abandonar a política. A gente morre com os nossos ideais. O senhor acompanhou, lembra em 79, quando o coronel Tarcísio, desse mesmo 13º, fez aquela palestra lá? Lembro. Conte um pouco essa...
Esse coronel Tarcísio, acho que comungava com as mesmas ideias, né? Comandava o 13º lá, né? Sim. Ele foi perseguido, aí afastaram ele. Eu não estava nessa festa porque ele estava lá, que ele falou. Uma palestra no Na lar. palestra que eu não estava. Aí afastaram ele, transferiram ele, ou botaram ele para reserva, uma coisa assim, e eles tiraram ele imediatamente. Existia muita gente boa, né, dentro do Exército, que era nacionalista de confiança do Jean Goulart. Por exemplo, nós tínhamos um amigo que era do Serviço Secreto do Exército, que era que há poucos minutos antes de nós sermos presos, ele estava conversando conosco, né? E ele tinha alertado o Jean Goulart de que eles estavam prontos para dar o golpe, mas o Jean não dava ouvidos a ele, né? Então ele disse, olha, nós tivemos juntos, ele, o Felipe, ele chamava-se Cranger, Coronel Cranger. O Verde também tem conhecimento dele, e ele era uma pessoa assim, muito decidida. Com certeza, se eles tivessem nos prendido quando esse coronel estivesse conosco, ele ia reagir. Ele não era uma pessoa de aceitar. Com certeza, ele ia reagir à prisão. Ia ser preso. Ia ser preso do mesmo jeito e Será que foi uma estratégia do Exército, sabendo das posições que o mandaram para longe de Ponta Grossa? Não? Se tirar, com certeza. É? Com certeza. Com certeza. Eu acho que o general Crisântalo é vivo até hoje. Sério? Eu acho que ele mora no Rio Quem dessas Grande. pessoas do seu grupo, daquela época que ainda estão vivos, que poderiam... Infelizmente, perdemos o general Bragança agora faz uns 2 anos. Ele morreu com 96 anos, 97 anos. Mas nós sempre nos comunicávamos, mandávamos artigo. Eu mandava para ele morava em Goiânia, sempre a gente se comunicava. Dentro do Exército, nem tudo diz que eles têm uma ala muito importante do Exército que enxerga, né, que aliás foram perseguidos, foram torturados também, né? Vários foram torturados também. Certo. Então, só para ficar mais claro, até a fundação do PT em 79, 80, o senhor não participava não estava filiado em nenhum partido? Não, filiado não, mas eu nunca deixei de atuar politicamente. Certo. Então, filiado não, mas eu nunca deixei de atuar politicamente. O senhor participou do Comitê Brasileiro pela Anistia? Não. Anistia em 79, não? Não. Participei dos comícios, tudo sim, participei, com certeza. Participei. Sim, com certeza. Continuou a sua militância Não, mesmo? sim, com certeza. Mesmo sim. nesse período. E com a fundação do PT, daí então a gente teve acesso... Né, Foi a primeira vez que formalmente o senhor ingressou no Exatamente, partido. a senhora falou a verdade. É a primeira vez que eu entrei legalmente num partido. E continuo até hoje. O senhor chegou a se candidatar? Não. O senhor eu participei. Eu participei ajudando os companheiros porque eu viajava muito, né? Então não tinha condição quase de permanecer em Ponta Grossa. Então mas eu nunca deixei de dar apoio ao partido, aos candidatos e tudo. E hoje continuo também nativa também. E a sua família? O senhor, nesse período? O senhor casou quando? A minha esposa é hoje educadora social. Ela trabalha como educadora social do Sense em Ponta Grossa. Sense é o Centro de Socioeducação de Menores Delinquentes. Ela lida com menores delinquentes, na área de menores delinquentes. O senhor casou há quanto tempo? Eu casei sábado, sexta-feira eu completei. Sábado eu fiz 45 anos de casado. 45 anos de casado. Então eu casei em 1968. E completei 45 anos de casado. Eu tenho uma filha que é professora, tenho meu filho aqui que é advogado, e tenho outro filho que também é representante comercial como eu. Tá, e eles todos, a minha esposa e a minha filha, comungam do mesmo ideal meu. Sério? Comungam do mesmo ideal meu, né? Mas são militantes? Uma luta, porque já que a senhora entrou nessa parte, é uma luta porque ela trabalha nesse centro de reeducação de menores e vê cenas assim
vê coisas assim terríveis com menores, o que acontece, por que existe o menor delinquente, convive com eles, leva eles para conhecer, para visitar seus pais, vê a miserabilidade, a falta de assistência do Estado para as crianças, por que eles se tornam delinquentes, né? Cada pessoa que entra lá conta o seu drama e ela vive o drama deles, então, e tenta ajudar, mas não, a máquina pública, infelizmente, não desempenha o seu próprio papel, o papel que deveria desempenhar, que é de reeducação do menor delinquente. Simplesmente ele passa aquele tempo que o juiz estipula no presídio e depois eles soltam a criança na rua para voltar a delinquir novamente. Não reeducam, né? Não reeducam como deveria ser. E como deveria ser? Devia ser desde a base, com certeza, com a educação, com o ensino integral, com a alimentação adequada, com esporte, lazer, arte, música. Essa teria que ser. Por exemplo, quando nós fundamos, eu sou um dos fundadores da Orquestra Sinfônica de Ponta Grossa, fundada em 1954. Eu entrei em 57 praticamente. Entrei com 17 anos na Orquestra Sinfônica de Ponta Grossa tocando violino. Toquei 33 anos na Orquestra Sinfônica de Ponta Grossa. Nós éramos a 3ª ou 4ª orquestra no Brasil. Nós formamos uma escola, fundamos a orquestra, toda a orquestra era formada por pessoas que tinham um ideal pela música, médicos, engenheiros, marceneiros, pedreiros, militares, faziam parte da Orquestra Sinfônica. Nós fundamos uma escola de instrumentos de sopro, depois fundamos uma escola de instrumentos de corda, e fomos renovando o quadro de músicos. E que até hoje a orquestra existe, só que hoje a orquestra já está sob a proteção da universidade. Naquela época devia ser um momento interessante para se discutir política. Não, sim, exatamente. Nós discutíamos política, com certeza nós discutíamos. Então a gente sente que se você ensinar a criança desde criança, né, a ocupar o seu tempo integral, não só nos estudos, mas também na arte, né, seja o que for, na música, principalmente na música, vamos dizer assim, e as estatísticas mostram, aí várias cidades do Brasil mostram que as crianças de favelas são as maiores revelações em termos de música, de balé e tudo, né? Talentos. Né? De talento. Então, a base a desigualdade da classe pobre com a classe privilegiada é muito grande, o disparate é muito grande. Então, o menor delinquente não tem culpa da situação em que vive. A culpa é a sociedade que trouxe ele desse jeito para o presídio. E o pior é que ele não reeduca, né? Joga ele novamente para ele cair na delinquência. Hoje os estudos da primeira infância dizem que você tem que começar a preparar o pai e a mãe para essa maternidade e paternidade responsável antes da criança. Com certeza. É assim que nós vamos formar as novas gerações. Pretendemos formar as novas gerações. Essas são as ideias que o senhor tinha lá na época? Quando eu tinha 15 anos de idade. Quantas gerações já passaram? 15 anos de idade, com certeza. Porque meu pai era muito conservador, ele era um imigrante árabe e tudo, mas ele veio para cá para ganhar vida, né? Mas eu, com o convívio com esse senhor, lendo, acompanhando ele tudo... Ele foi um mentor, né? então? Claro, isso que clareia a mente da gente, né? E leva a gente a isso, né? Leva a gente a enxergar o mundo sobre um outro ângulo. Que livros o senhor lia naquela época? Eu lia vários livros, lia os livros do José de Castro, Karl Marx, todo esse pessoal... O senhor chegou a se autodeclarar um marxista, um socialista? Não, eu cheguei a me declarar um homem de esquerda mesmo, e tentava
na minha turma da faculdade de Direito, mostrar que a coisa... Na praxis. Na prática, que a coisa não é como eles estão pensando, é diferente. Que nós temos que ir à raiz do problema. E a raiz do problema é uma só, né? Todo mundo sabe, né? Mas não quer enxergar. Qual é a raiz? Qual é a raiz? A raiz do problema é a gritante disparidade com relação às riquezas, né? Das riquezas, né? Não tem... As desigualdades econômicas. A desigualdade é enorme, é brutal. Não é o que a mídia joga no ar. Não é uma verdade o que a mídia joga no ar. A verdade é outra. É muito cruel a verdade. Pelo jeito, o senhor continua um resistente. Ah, sim, com certeza. O senhor continua na resistência. Não, com certeza. Aqui eu plagiei o Cândido Portinari. Né? O Cândido Portinari, ele fez aquele portal maravilhoso das Nações Unidas, né? E daí quando foram inaugurar, eles disseram para ele, olha, você muda de ideia que daí você vem inaugurar. Então eu não vou inaugurar, fica lá o portal, mas eu continuo de esquerda. Né? Então, se o senhor quiser deixar uma mensagem final para a gente terminar ou dizer mais alguma coisa que o senhor acha que seja relevante. Não, eu quero dizer que naquela ocasião também o nosso amigo Verde foi um dos últimos que se apresentou e ficou 30 dias preso lá no coisa. Mas eu quero dizer o seguinte, que eu fico muito satisfeito de poder prestar esse depoimento a vocês, à Comissão da Verdade, e tenho certeza de que eu estou no caminho certo. Eu tenho certeza que eu estou no caminho certo. Que o senhor ainda que tudo que se fizer hoje é apenas remendo. Não o caminho certo é essa gritante desigualdade que nós temos, que é só através do socialismo, das lutas sociais, é que a gente vai conseguir. Então tá, só para fechar bem fechadinho, assim, o senhor falou que tinha bastante contato com o pessoal do Partido Comunista, né, brasileiro. Sim. O senhor conheceu o José Michel Bacila? Opa, como não? Então fale um pouquinho dele. Como é o nome dele? José Miguel Bacila. José Michel Bacila. Michel. O José Michel Bacila era muito amigo do Felipe Schede. Eles eram... era uma pessoa de esquerda. Ele era amicíssimo do Felipe e, por coincidência, era parente meu, porque ele era irmão de uma tia minha, né? Então a gente se dava muito bem. Ele era uma pessoa bastante evoluída, E um militante ativo. Um militante ativo, porque ele participava com o Felipe. Nós participávamos assim, nós fazíamos as visitas aos bairros, quando o Felipe fazia campanha toda vez, não parava a pregação do Felipe e o José Michel Bacila era sempre, não é só em épocas eleitorais, fora de épocas mesmo, nós estávamos promovendo palestras e isso e aquilo. Então, o José Michel Bacila foi um companheiro muito bom, muito ideal, um idealista. Tinha o companheiro Severino também, que era muito boa gente, tinha o companheiro Laroca, também muito boa gente, né? Aliás, o Laroca, não sei se alguém prestou depoimento aqui, algum dos colegas de Ponta Grossa, ele era pintor, e fez uma charge extraordinária, que ficou famosa, saiu acho que até no Pasquim, naquela época, não sei se era Pasquim ou Seminário, e um jornal da época que, acho que é Seminário, se não me engano, Seminário. Ele fez um charge na campanha do Lote Jango, com o Jânio Quadros. Ele fez um charge de uma vaca pastando no Brasil e o americano lá tirando o leite da vaca nos Estados Unidos, né? Então esse charge ficou famoso, né? Foi aquela famosa luta pela lei de remessas de lucros. Foi aquela batalha da lei das remessas de lucros, né? Que estavam regulamentando a lei de remessas de lucros.
esta canção, ela fala pra você. Ela fala de um tempo que ninguém pode esquecer, de um tempo em que alguns homens impuseram a tirania, muitos outros responderam com a sua rebeldia. Os tiranos implantaram longa noite de terror, tentaram calar a todos, provocando muita dor. Censuraram a cultura e toda a cidadania, calaram toda a voz, promovendo a vilania. Pelas fábricas, escolas, nas ruas e construções, reagiu o nosso povo à violência dos grilhões. Resistiram estudantes, camponeses e operários, foram homens e mulheres a enfrentar os sanguinários. 3 reis, Zé e Désio, Seixas, Isis, Marighella, entregaram suas vidas pra vida ficar mais bela. Muitos outros foram mortos por lutar contra a opressão, ou desaparecidos, ou no exílio ou na prisão. Com a luta desses homens derrotou-se o opressor. Muito sangue derramado, muita lágrima e suor. Quem tem medo de retorno não se sinta equivocado. O terror que foi um dia poderá voltar dobrado. A mesma vigilância de quem ama a liberdade poderá impedir que volte o império da maldade. Mas a luta continua por justiça e pelo pão, pela reforma agrária, por saúde e educação. A miséria ainda se espalha, a violência é assassina, juventude sem futuro, a história nos ensina. Só unido nosso povo vencerá a exclusão, um homem tendo por outro sentimento de união. O recado já está dado pro vizinho e seu irmão. Quando a luta cai, o outro estende a mão. Não se cale quem tem fome, quem tem sede de ternura, pois a vida favorece a quem luta com bravura.